Estamos de volta. Como vocês estão, excelências? Meu nome é Rafael Rodrigues. Está começando o episódio número 4 do seu podcast semanal Paz e Excelência. Podcast onde a gente fala sobre os casos, os fatos e as tretas no mundo jurídico e de outros mundos. De outros mundos, isso aí. Deixe de outros mundos. Estou acompanhado aqui da minha amiga Lívia Barcelos. Como é que você está? Olá, tô bem, Rafael. E vocês, excelências, como estão? Espero que vocês estejam bem. Sim. Vou começar esse episódio já falando do nosso apoiador, do nosso patrocinador. Ai, gente, melhor momento. Momento Um dos melhores. Esperando, ansioso. Aqui, gente. Tá pegando, Rafael? A Riso Delivery. Mandando Gente, pra gente delícias. Isso a é uma gente coisa já até- comeu as esfirras. Agora, esfirra já foi vamos abrir embora, aqui, já. vamos ver o Foi que tem. outro Meu Deus do céu. mimo. Meu Deus. Vamos Vou abrir. Peraí. Gente, esse é o melhor momento. Esse aí Meu é Deus. uns bolinhos. Meu Deus. E tem mais. Tem mais nessa sacola? Tem. Esse aí foi bem combinado. Ai, gente. Olha só. Gente, eu sempre achei que a Riso fosse só esfirra. Ela faz Não. umas esfirras maravilhosas. Mas dessa vez... É, Rafael. É difícil a dieta. Manter na dieta. Manter. Eu falar, Tá ué. difícil. Rafael, tá difícil manter na dieta. Mas isso aí é um sacrifício que vale sempre a pena, né? Convidada. A gente nem apresentou a convidada A gente vai ainda. falar Mas, dela ó. agora. Ó. A gente vai agradecer de novo o pessoal da Riso, tá? Sempre apoiando aí o podcast, sempre fortalecendo aqui o projeto. Então, um abraço para vocês, tá? O pessoal aí da cozinha, tá? Pessoal, para quem não sabe, esse episódio já aconteceu. Mas, como eu gosto de falar, às vezes o problema técnico tá entre a tela do computador e a cadeira. O episódio teve um problema semana passada. Eu falei que foi porque a Barbie sabotou a gente. É mole, ele mandou Tava. mensagem pra mim, que foi a Barbie que sabotou. A Que era pra eu Barbie colocar isso no No Instagram. No Instagram, eu me recusei. Falei, a Barbie juntou com o Oppenheimer e jogou a bomba no podcast. O episódio foi pro espaço semana passada. Mas dessa vez a gente tá tudo certo, tá tudo ok. E com isso eu quero... Você quer apresentar ou eu posso apresentar? Acho que da última vez foi você que apresentou, né? Ah, você pode apresentar. Queria apresentar nosso convidado de hoje, tá? Uma pessoa fantástica, vai falar pra gente sobre os fatos e as tretas do mundo da eletricidade, tá? Do mundo da comercialização de energia elétrica. Com vocês, Emanuele Tótola. Tudo bom, Olá. Manu? Manu. Muito boa noite, gente. Se apresente. Eu tô muito feliz com essa sabotagem da Barbilândia, né? Porque, poxa, você sabe, né? Eu gostei mais do Kendall. Ai, horrível. Excelente, isso. excelente. Não, mas olha, gente, Riso, né? Poxa, semana passada eu já gostei. Agora, eu assinei. Eu acho que foi sabotagem, Manoel. Ela falou assim, vou sabotar porque eu vim de novo, tem riso. Eu não queria falar não, mas... Ela puxou um cabinho Vocês descobriram, assim, né? Tá bom. por debaixo da mesa, ela puxou um cabo. Foi. Primeira coisa que eu falei, gente, falei assim, se toda semana tiver riso, o que eu vou querer? Gente, você falou mesmo. Tá comprando. Foi exatamente Só não isso dá que eu pra falei. comprovar Foi o que porque- aconteceu. Então vamos lá, Manoele. Dá sua qualificação. Dá a sua qualificação, onde você trabalha, porque é um lugar onde as pessoas têm curiosidade. Sim. Eu Vamos tenho lá, também. gente. Olha, eu vou te falar, tá? Tem muita coisa legal pra gente falar sobre energia. As pessoas não têm ideia do mundo que é, tá? Eu trabalho na distribuidora de energia, né? Aqui do estado do Espírito Santo, que é a EDP Energia de Portugal, né? Uma empresa que ela é multinacional, ela está presente em vários países, tem mais de 3 mil colaboradores aqui no Brasil. Não vim representando a empresa, eu vim aqui como profissional de energia, né, na área de energia. Top.
Mas não tem como não falar dessa minha trajetória. São 8 anos já no mercado, né? Entrei já na área de atendimento, né? Então você vai vendo ali o crescimento do mercado, você vai vendo as necessidades das pessoas e o quanto que a energia é importante, né? Tudo que você faz, toda a cadeia produtiva, tudo precisa de energia, né? Emanuele, como que você se interessou por essa área? Como que você foi parar dentro dessa empresa? Me conta, assim, foi uma oportunidade que você falou, ok, ou era algo que você já estudava, que você já tinha aquela curiosidade? Então, Essa paixão surgiu depois? Você sabe, assim, que no ensino médio a gente já estuda ali no 3º ano do ensino médio sobre eletricidade e magnetismo, né? Sim. Então, odiei. É a única parte da física que eu gostei. A única que eu gostava mesmo era força igual a massa vezes gravidade. Eu gostava muito das leis de Newton. Fiquei muito feliz. Quando chegou na eletricidade e magnetismo, eu falei, pra que eu vou usar isso? Circuito, ampere, disjuntor. O que é isso? Nossa, deixa eu ir embora desse país. Não quero. Ai, o negócio que era em série, em paralelo. Nossa, gente, eu fiquei muito brava. Fiquei muito brava quando chegou no 3º. Mas é aquele negócio, né? Parece que quando você fala que você não gosta de um negócio, ele te persegue, ele te puxa, ele te... que vai, né? Eu fui, logo depois do ensino médio, eu fui bolsista, fiz administração, né? E trabalhei na Receita Federal, trabalhei no Instituto Federal do Espírito Santo, trabalhei na Caixa Econômica Federal, né? E com isso surgiu a oportunidade de eu trabalhar na agência de atendimento. Não tem como você não se apaixonar, gente. Realmente não tem como. É uma mistura de você ter que entender todas as leis que são inerentes ao funcionamento de energia, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, todo o órgão regulador, com entender as necessidades das pessoas. E aquelas pessoas são as pessoas que normalmente estão no seu dia a dia, né? Eu lido muito com rural. Eu tenho paixão por lidar com o rural, né? Que é o que move aí a nossa economia no estado do Espírito Santo. A gente sabe que a gente não é ninguém se a gente não tiver essa força produtiva do rural. Sim. Né? A nossa economia ela não é nada se não tiver essa força produtiva. Então, assim, você vai vendo, poxa, que precisa para produzir? Precisa de energia. Sim. Então aí você vai vendo ali como que o que você faz pode impactar positivo ou negativamente. Né, na vida das pessoas. Então não tem como você não se apaixonar quando você vê que você consegue melhorar a vida de alguém de alguma forma. Quando você estuda os procedimentos, quando você atende da melhor forma possível, traz a melhor forma possível, né, o melhor para aquela pessoa continuar produzindo, você entende que você está participando de algo muito grande, né, que é melhorar, desenvolver de fato a sua cidade, seu estado, seu país. Então, trabalhar com energia é isso, tá? É desenvolver mesmo as pessoas. E aí, não tem como. Depois disso, eu já fui para a área de grandes clientes, né? Que são os clientes atendidos em média tensão. Então, eu saí daquele mundo da baixa tensão, onde a gente entende muito sobre tarifas, né? A tarifa social também, que já não é muito no rural, que o rural acaba sendo melhor ainda do que a tarifa social. Né? Tem essa diferença, né? De tarifa, se é rural, se é empresa, se é pessoa física. Aí você bateu numa tecla muito importante, tá? As pessoas, elas acreditam... Eu sempre escuto isso, gente. Acho que vocês já escutaram também. Ai, gente, é diferente a minha conta de energia porque eu moro no bairro tal. Não existe isso, não, gente. Né? Valor de energia, ela é determinada pela classe daquele cliente. Se aquele cliente ele é classificado como rural, ele é no valor da classificação rural. Se aquele cliente é residencial, na residencial. Comercial, comercial. Então, a diferença é na classe, independente tarifa, de onde ele está qual que é mais em conta? É rural? Rural é... Aí depois vem o quê? Na baixa tensão, o rural é a mais em conta, né? Depois disso, existe a tarifa social, que ela é um desconto, um benefício dado para os clientes que são residenciais e eles moram... Né? Eles não moram, mas assim, eles são classificados como clientes baixa renda, né? Ele tem lá... uma per capita, né? Onde ele tem direito a ter esse desconto. Eu lembrei que quando começou essa questão de tarifa social, foi na época assim, que eu estava fazendo faculdade,
E também tinha aquele negócio, né? Sinal vermelho, sinal verde, azul, tinha umas coisas assim, né? A bandeira. A bandeira. Aí, de tarifa social. Eu morava em Campos do Goytacazes, em cima de uma... Era uma kitnet, que a pessoa, assim, aproveitou. Vou construir aqui, em cima de uma garagem, uma kitnet. E eu lembro que eu ficava um tempo sem pagar, às vezes sem pagar, ou pagava um valor, assim, muito pequeno, porque eram 3 lâmpadas que tinham de morar. Uma no quarto, uma na cozinha, uma no banheiro. Ai, gente, mas você não consumia, não? Não, sim, mas aí eu não sei se eu tive, ou foi muito baratinha, ou fui isenta, e tipo assim, veio tão barato que eles deixaram, tipo assim, juntar pro próximo mês, né? A tarifa, tem um negócio assim. Tem. Porque eu tava, não sei como, eu fiquei nessa de baixa renda. Aí, como não dava Porra, mas o com valor... 3 lâmpadas na casa, você ia ficar Não, com... mas assim, não dava o valor, aí... Tinha eu nem lembro que eu geladeira? pagava- Não tinha geladeira. Mas eu acho, não sei, a geladeira não gente, devia te mas consumir muito. eu sei o que é, né? O que tá acontecendo? Aí juntava para o próximo mês. Basicamente, eu pagava conta de energia a cada 2 meses. Toda Nossa. distribuidora, ela pode determinar, né, um valor. Se o cliente ele não ultrapassou aquele valor, ela junta e é cobrada no próximo mês. No próximo mês. Eu lembro que Mas acontecia aí não é isso. tarifa social, não, ó, galera. Aí, Né, vocês não? Eu achava que era confundam. tarifa social. Tarifa social, ela só pode ser fornecida para aquela pessoa que ela é cadastrada no CAD único. CAD único, precisa né? ter cadastro único. Exatamente. Então era isso. Como eu não consumia... Eu nem ficava em casa, na verdade. Eu nem ficava Aí em casa. ele cobrava tipo a taxa mínima, Eu só né? chegava à noite para dormir, aí no outro dia de manhã, tudo claro. Partiu. Aí uma coisa interessante, tá? O CAD único. Aí foi quando começou a se falar e eu achava que estava sendo que era a dúvida é muito comum mesmo. Quando a pessoa ela vê ali que é baixinho, mas realmente assim, se o cliente ele não atingiu aquele consumo, né? Ele vai vir uma conta extrato que a gente chama. Aqui no Espírito Santo a gente chama de conta extrato. Aí ela vem aquela fatura, né, dizendo que o valor é tanto e vai ser cobrada na próxima fatura, que aí cobra, né, os 2 meses juntinhos. Mas a tarifa social em si, ela precisa obrigatoriamente, tá? O cliente ele tem que estar cadastrado lá no CAD único e ali é cadastrado toda a família, né? Cada local tem os CRAs. Se você que está aí, está em casa, você conhece pessoas que podem, né, ser que elas entrem dentro desse tipo, né, de benefício, avisa que ela pode procurar o CRAS mais próximo, ela pode fazer esse cadastro e ela tem direito sim a um desconto na energia. Que bacana. Conforme a renda dela, tá? No Brasil inteiro, independente da distribuidora, isso é ótimo, as distribuidoras também gostam muito. Então tem a tarifa para o rural, tem baixa renda, tem comércio e tem pessoa Residencial. física. Residencial, né? Residencial. Quando a gente fala pessoa física. Uma outra também muito boa, muito importante, que está sendo bem utilizada de 2018 para cá, é a tarifa branca, né? Mas ela é mais relacionada ao horário de consumo desse cliente. Como assim? Por exemplo, tarifa branca, né? É um escritório. Um consultório que funciona até às 17 horas, mais ou menos. Costuma ser uma boa tarifa para o cliente, né, ele utilizar, porque a tarifa branca ela é inspirada no consumo fora do horário de pico, né, que a gente chama. O horário de pico é aquele em que a gente tá com o sistema assim sofrendo, fogo. exatamente, essa é a expressão, já tá naquela pane, né? Então, o que eles fazem para melhorar isso? Vamos, né, induzir as pessoas a não utilizar nesse horário. E o que é isso? Beneficiá-las se elas utilizarem Aí a tem tarifa que, branca. por exemplo, bom saber. Que o escritório lá eu posso pagar a tarifa branca. Olha, Aí o excelente. que acontece? Eu tenho que ir na Excelsior solicitar essa tarifa. Isso aí, você vai, a distribuidora que você tiver aí na sua região, você pode solicitar. E ver isso na conta de luz, tem essa informação? Não, vai ter no site. Normalmente as distribuidoras colocam no site, né? Aí é muito importante o quê? Qual que é o pulo do gato aí? Você olhar, observar o horário que você consome energia, tá?
Então, se você é uma pessoa que costuma consumir nesse horário de pico, para você já não vai valer a pena. Ah, entendi. O que é bom você fazer antes de decidir sobre isso? Existem simuladores tarifários, então você pode pegar esse simulador, tanto no site da distribuidora, na EDP mesmo tem. Eu acredito que outras distribuidoras também devem ter colocado esse simulador tarifário. Você vai colocar e ele vai te dizer mais ou menos quanto que ficaria a sua fatura se você fosse para essa tarifa branca. Ah, bacana. Bom saber. Por que é importante observar o horário? Porque se você utilizar no horário de pico, a sua tarifa pode ficar 3 vezes mais cara. Tá? Então, é necessário fazer essa continha, essa observação aí antes. Entendi. Show. Manu, me tira uma dúvida aqui que eu acho assim, eu acho que talvez seja a dúvida de muita gente em relação a por que só existe um fornecedor de energia, geralmente por estado, né? Por exemplo, aqui no Espírito Santo é a EDP, no Rio de Janeiro é a Light. Por que geralmente num estado só tem um fornecedor de energia? Só tem uma pessoa, uma concessionária, né, de energia para cá? Por que não tem essa questão de livre comércio ou alguma coisa desse tipo então, no setor de energia? Agora você entrou num assunto aí que está sendo mais badalado dos próximos tempos, tá? E eu te falo, quem tiver conhecimento agora sobre isso, são pessoas que vão pegar água limpa. Sim. Né? Não dizem que quem chega primeiro bebe água limpa? Então, bora descobrir. Realmente, você está certo. Né? Por enquanto, nós temos um fornecedor de energia, né? A concessionária de energia, que é aquela que venceu a concessão perante a ANEEL e é a responsável por fornecer energia naquela região, fazer todos os trâmites necessários para que a energia chegue até o nosso interruptor. Sim. Mas, isso tem mudado e não é tão recente assim, tá? De 1990 foi o primeiro decreto onde havia a possibilidade já do cliente estar em um ambiente de contratação livre. Como assim? Ambiente de contratação livre, né? Hoje, o que nós somos? Nós somos clientes cativos. Sim. Tá? Reféns de uma única... O reféns foi por minha conta, tá? Mas o cativo é real. Acho que é o termo que usa mesmo, é cliente cativo. Exatamente, é ambiente cativo de contratação. Hoje nós somos assim. Mas, de um tempo para cá, né? As políticas energéticas, o governo, o Ministério, né, de Minas e Energias, ele vem empregando essa cultura da gente começar a comprar nossa energia com qualquer fornecedor. E isso está ficando cada vez mais forte, tá? Esse último tempo aqui, a gente tem hoje, qual que é a regra para você estar no Mercado Livre hoje? Se você é uma empresa, né, de média tensão, que está no grupo A, você tem uma demanda mínima contratada de 500 kW, você é um cliente apto para pegar todo o seu consumo de energia e ir lá no Mercado Livre e comprar sua energia de qualquer fornecedor. Você consegue fazer a comparação de preço e comprar daquele que for mais atrativo. Inclusive, você vai lá e fecha o seu contrato para 5 anos, se você quiser, ou menos tempo, você vai negociar. Né? Isso é muito bacana. Isso é excelente. Mas isso é só para cliente alta tensão ou média? A princípio, nós temos o que a regulação ela tem feito, né? Ela tem abaixado os critérios, né? Quanto começa assim, aí depois, daqui a pouco você só precisa ter isso, depois isso, até que vai chegar o momento que nós da baixa tensão, pasmem, excelência, entendeu? Até nós também vamos poder, exatamente. Vai ser tipo operadora de telefonia, né? Que a gente vai chegar, eu quero essa operadora, a gente vai ver melhores tarifas e tudo mais, né? Não, Lívia, você fez a analogia perfeita, tá? Realmente, assim, e quando a gente fala isso, a pessoa se assusta, né? Vivo. Exatamente, tinha embaixo aqui. E engraçado que quando eu falo isso, as pessoas elas levam um susto, porque elas não conseguem imaginar, né? Como, normalmente a gente fala... Mas já tá valendo ou vai ainda acontecer isso daí?
Tá valendo? Vai Então, acontecer. já vem acontecendo e os Presta critérios só atenção. estão abaixando. Ó, por exemplo, agora, a partir do ano que vem, 2024, o cliente, independente da demanda, para você ver, né? O que antes era 500, agora é independente da demanda que ele tiver contratado, se é um cliente que tem uma demanda de 30, que é o mínimo, né? Aham. Ou uma demanda de 60, 70, ele já pode entrar. Ele já pode simplesmente falar assim, ó, distribuidora, tchau, não vou comprar minha energia mais com você, tá? E eu vou Valeu, comprar. foi bom, adeus. Não foi muito bom quando durou, mas agora eu vou comprar no Mercado Livre. Gente. E assim, quero falar assim com vocês em números, tá? Que é importante para as pessoas Sim. entenderem assim, o Entenderem- impacto que tem isso, né? Esses dias eu tava olhando uma determinada universidade aqui do estado, né, que ela fez essa migração, né, pro Mercado Livre. E eu vi que assim, em abril ela não estava no Mercado Livre ainda, a fatura dela vinha em torno de 37 mil, vinha 40 mil, né? Universidade, você sabe, né? Ela vai e usa, né? Nem sei se eu posso falar universidade, porque é particular, acho que universidade é só a federal, né, que a gente fala. Então, Faculdade. não é a federal, é faculdade faculdade. mesmo. Sim. Tá? Ela é privada, né? E assim, você vê que instituições de ensino, o que é? Muito ar-condicionado, né? Várias salas ligadas ao mesmo tempo, aparelhos, equipamentos, né? Som, auditório funcionando, os consumos em vários horários, né? E o cliente Pessoal do que bota o grupo celular A... para carregar no intervalo do... Claro, não pode da faltar. aula. Eu sempre fiz várias vezes na minha vida. E assim, o que é um cliente do grupo A? O cliente do grupo A, ele paga a demanda que ele contratou e ele paga também o que ele está consumindo de energia. Né? Então, para você ter uma ideia, esse cliente ali que eu estava observando, ele enquanto estava no mercado cativo de energia, ele estava pagando em torno de 37 mil, 40 mil na conta dele. A partir do momento que ele fez a migração, que eu fui ver a outra conta, 15 mil. Isso é bizarro, cara. Isso Demais aí essa diferença. 15 Cara, mil. se de reduzir Meu Deus. 50%, sabe? Gente, assim, a média que o mercado prevê é mais ou menos 35% da É. fatura de energia, tá? Mas você imagina, assim, um cliente que ele tá reduzindo esses 10 mil por mês, que for 10, 15 mil por mês. Chega no final do ano, gente, isso aí é o quê? Mais de Nossa. 100 mil. Com O que você faz com Ele tava 100 pagando mil? 30, O que ele você tava- faz com 100 mil? Ele tava pagando 30 festinha. mil, né? Ele tava pagando 30 e foi pra 15, né? Sim. Não, Nossa. 37, 40 foi para 15. Caramba, gente. Cara, É isso, a economia de, sei lá, mais de 200 mil reais. Não, Gente, e ou vamos mais. combinar, né? O que faz uma empresa hoje ter lucro é eficiência operacional. Não é, às vezes, aumentar o faturamento dela. Ela precisa procurar formas de reduzir os custos dela. Às vezes, aumentar o faturamento só significa que ela vai aumentar também o custo dela de produção, né? O custo dela variável. Então, assim, sempre olhar, né, essa condição de você reduzir as suas tarifas, reduzir as suas contas, e isso é uma forma de ter lucro. Ah, sim. Nessa questão de redução, você consegue falar para a gente, por exemplo, para esse consumidor que não é ainda da alta tensão, o que ele consegue fazer hoje para ter uma redução na conta de energia deles? Ele consegue ter alguma... Lógico que ele ainda não consegue entrar no Mercado Livre, mas ele consegue fazer alguma coisa no dia a dia dele para reduzir a conta de energia? Porque eu, particularmente, tomei um susto hoje quando entregaram a conta de energia lá em casa. Gente, eu nem vi. Tá lá, Então, tava em cima da mesa, eu nem olhei. Eu só olhei a data de validade. assim, eu falo até pedindo ajuda em causa própria. Olha, Rafael, a gente tem, eu costumo falar, assim, isso em todos os lugares que eu vou, que eu falo sobre energia, é uma questão de consciência que eu tento trazer para as pessoas, para as empresas, para quem eu convivo, né? Fatura de energia não é um bicho de 7 cabeças. Ela tem as letras pequenininhas, mas dá para a gente ler e a gente entender ponto a ponto, tá? O que é importante? Eu sempre falo para as pessoas analisarem 2 pontos de vista. O de tarifa, né? E um outro ponto de vista seria um mais técnico, né? Algo que você faz, medidas que você toma na sua casa para reduzir.
Com relação à tarifa, sempre identificar, sabe? Se realmente você está enquadrado na tarifa certa, se realmente... eu sou uma empresa que eu tenho atividade rural. Por que você não está lá com a sua tarifa enquadrada como rural? Você não precisa exatamente estar em área rural. Se você tem atividade, seu KNAI é rural, você faz, né, beneficiamento rural, você tem direito a estar com a sua tarifa rural. Então, assim, já é uma forma de você reduzir. Concomitante a isso, o que eu tenho de equipamento que eu preciso, de fato, fazer manutenção para que ele tenha melhor eficiência energética ou trocar esse equipamento? Às vezes, uma troca que você faz, você acha assim, nossa, eu vou gastar um horror de dinheiro, mas a economia que você faz de energia por um equipamento em que você consegue ter uma eficiência energética melhor, vale a compra, né? Vale o capital. Às vezes até melhora a sua produção. Então, assim, são estudos que você pode fazer com profissionais que você confia no mercado, né? E o que é importante olhar também? Além dessa tarifa, né, dessa questão do KNAI, identificar se o seu consumo ele de fato está sendo registrado ali na fatura, se a leitura lá no medidor realmente está batendo com o que está vindo na fatura. Se o medidor que está ali, todo medidor, você tem 2 números, né? Na sua fatura você tem o número da instalação, que ela nunca muda, e você tem o número do medidor. O número do medidor ele muda, porque pode ser trocado o medidor, é um equipamento, pode variar, pode acontecer alguma coisa, então... Tenta identificar se realmente aquele número que vem ali lá na sua fatura é de fato o medidor que está atendendo você. Sim. E se isso acontece muito, tá? Condomínio. A pessoa tem aquele monte de caixa, ela nem sabe se realmente aquela caixa ali é a dela e ela tá pagando. Na minha época de agência, eu já atendi pelo menos uns 3 ou 4 casos desse jeito, tá? Que a pessoa estava pagando a fatura achando ser dela, mas na verdade estava fornecendo energia para o vizinho. Essa questão do enquadramento da tarifa, isso aí é uma questão do consumidor analisar. Isso aí não é uma obrigação da concessionária, né? Exatamente, você entrou num ponto aí crucial, tá, gente? O consumidor, ele é o principal detentor das informações do seu negócio, da sua casa, né? Então, ele é a pessoa, nenhuma distribuidora, ela pode sugerir para você qual é a tarifa que você tem. A única coisa que ela pode fazer é olhar assim, olha, seu CNPJ, o KNAI é esse, então eu não posso colocar, por exemplo, um KNAI de um cliente que é industrial, colocar ele num rural. Isso aí não tem como ser feito, né? Seria uma coisa mais consultiva, né? Falar, olha, as tarifas são essas, você pode se enquadrar... Aliás, cada tarifa tem uma característica e você pode escolher qual tarifa seria. Seria mais ou menos isso? O que a distribuidora ela pode falar é da questão da tarifa branca, onde ela pode, né? Só que isso tem nos sites, né? E o consumidor, claro, ele precisa identificar se o perfil de consumo dele, os horários de consumo dele vai funcionar para a tarifa branca. Sim. Então, assim, sempre importante é você, antes de ir numa concessionária, numa distribuidora, fazer o seu pedido de ligação, você já junto com os seus profissionais olhar qual é o tipo de carga que você vai utilizar, identificar se realmente aquela carga ela vai te atender, porque também não adianta você ser superdimensionado lá, que isso vai te trazer problemas, né? Identificar se realmente, né, aquela tarifa que foi colocada ali no contrato, ela se enquadra, né, no seu CNPJ ou no CPF, no caso de rural, que a maioria é CPF, né? Raramente você vê uma pessoa que tem uma empresa rural, normalmente ela tem o CAIPF, onde ela tem o CPF, e ali ela contrata, né, os funcionários dela, que acho que, se eu não me engano, o CAIPF ele tem direito a contratar até 10 funcionários, né? Se eu não me engano. Agora vamos falar a questão de segurança, né? Que acontece muito acidente envolvendo... Com rede elétrica, meu Deus. Rede elétrica, eu acho que é o que a gente... Por exemplo, eu e Rafael, que a gente é advogado trabalhista, a gente sabe de muito caso, né? Acontece muito caso da empresa, da pessoa tá mexendo, acidente, trabalho. E também casos que a gente fica sabendo na cidade. Teve um caso até muito conhecido em Linhares, né? Que uma pessoa pegou uma escada, foi passar para o andar de cima e a rede elétrica passava muito
próximo ao prédio, né? Nisso que ele foi entregar para a pessoa, desequilibrou Caiu em cima da da rede. E pior que Seria acontece isso, a pessoa pensa, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E pior que, assim, o bom, né? Prédio ou a rede? É, Sim. o necessário, assim, seria se não houvesse fio, né? Sim. Não existisse fiação, que seria mais bonito, só que o custo é muito maior. Agora, realmente. E teve em Linhares mesmo, que eu, Cria de as Linhares. É. as tretas que eu fiquei sabendo. Cria de De um Linhares, prédio, sabe de de um tudo. prédio que foi construído. Tá lá funcionando, não sei o quê. Eu não sei se o pessoal do prédio foi pedir alguma coisa da rede. Aí uma pessoa chegou lá e falou assim: ué, esses fios aqui. Tirou foto, mas o prédio já estava ali. Tirou foto, Pronto. entrou na justiça pedindo, isso há muitos anos, para ser demolido o prédio, né? Aí o juiz não acatou esse pedido da empresa na época, né? Então, assim. Ah, e também no prédio onde eu tenho escritório. Você abre a janela, assim, aquelas janelas de abrir, assim, tipo básico. O seu Aí, é... você viu, né? Não, Aí o seu bate no fio. Gente, pelo amor de Deus, faz isso não. Olha, falar assim, se fosse um fio de média tensão, provavelmente já era, tá? Porque eles não Já são... feito igual os desenhos. que eles não são encapados, eles não são isolados. Esse prédio é antigão. Tá? Isso é uma dúvida até muito interessante. A gente fala, mas é a distribuidora que colocou a rede ali. Gente, na maioria dos casos, a pessoa lá avançou, tá? Ela avançou, existe ali uma faixa de servidão que deve ser respeitada, mas muitas vezes a construção, né, de determinados empreendimentos, eles não respeitam isso. Então, o que acontece? Essa pessoa ela acaba chegando perto da rede. E isso é extremamente perigoso. Perigoso principalmente uma criança. Você imagina uma criança abrindo uma janela dessa e aí? Vai Né? tomar só uma só, né? Agora, mas por que não tira, Manu? O que acontece? Por quê? A maioria das vezes existe um custo para retirada e esse custo é do cliente. Tá? Quando é um caso em que houve um erro na execução do projeto, né, ali e tal, aí ok, o custo não é do cliente, normalmente é de quem fez o projeto, executou, se for distribuidora, distribuidora, se for a prefeitura, né? Mas num caso em que a pessoa avançou aquela construção, e aqui em São Mateus a gente sabe que tem um monte, né? Nossa, demais. O custo é dela, mas é possível remover. Então, assim, por segurança sua, da sua família, das pessoas que você gosta, que você conhece, seus vizinhos, tem a oportunidade de solicitar a remoção, solicitar um novo projeto, faça isso, porque, gente, um acidente com energia, normalmente ele é fatal. Sim. Tá? É fatal. Você tem algum... Nossa, assim, teve um caso muito triste que eu atendi aqui no Natal, né? Isso... Foi muito triste, tá? Existe uma determinada empresa, né, onde ela tinha contratado uma equipe para fazer um galpão, né, no pátio dela, né? Só que nesse pátio estava passando uma rede de alta tensão da EDP e um desses colaboradores contratados, ele estava com um andame. Ele simplesmente foi passar embaixo dessa rede de alta tensão. Foram simplesmente 2 minutos para essa pessoa vir a óbito. 2 minutos de sofrimento. Meu Deus. Mas 2 minutos é tempo pra caramba. Um Um acidente desse? É algo assim horrível, tá? Na mesma hora, assim, a gente recebeu várias ligações, né, do dono do empreendimento. Na mesma hora, nossa equipe foi lá, ajudou no possível, mas assim, é uma vida que não volta, né? E pipa? E essas crianças tentadas com pipa? Que fica na parte da rede elétrica. Ainda tem ceroses na linha. A gente teve casos aqui. Tem caso no de Espírito criança? Santo, de criança que faleceu. No Rio é fortíssimo. No Rio são muitos casos. Rio é até balão que o povo solta. Não é à toa, tá? Não é à toa mesmo que a gente aqui no Espírito Santo, a gente tem uma cultura muito forte de acionar todas as nossas CIPAs, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente,
E assim, ir atrás mesmo das escolas, ir atrás da comunidade. Nossas equipes, elas são preparadas exatamente para ver uma situação de risco, abordar, ao mesmo tempo que ela vê, ela já vai, aborda, notifica. A pessoa não atendeu, vamos então acionar os já vai pra órgãos cima já, responsáveis, né? Que a gente também não tem uma ação, a gente não pode obrigar, mas a gente pode orientar, a gente pode informar, a gente pode pedir, né? E assim, todos eles são preparados já para ver uma situação dessa. Quais são os casos assim mais corriqueiros assim Oi, gente. que acontece? Construção. Sério? Construção. Nossa. Meu Deus do céu, é cada perigo. Sério, assim, é um negócio surreal. O pintor resolveu colocar uma escada ali embaixo da... Tem 2 centímetros da fiação. 2 centímetros. Qualquer espirro que der. Nossa, uma tontura. Sim. Você tá ali naquele sol Um quente, vento, viu, vento. Um vento mais Né? forte. Alguém que não sabe estacionar o carro e encosta na escada. Meu Deus. É extremamente necessário, tá, gente? A gente fala sobre segurança com energia elétrica, né? E assim, a gente sabe que energia ela é necessária, né? E ela é responsabilidade do distribuidor, mas também é responsabilidade dos órgãos públicos, das pessoas, de entenderem como usar e usar com segurança, né? Gente, lá em Guriri tem aqueles saguizinhos da carinha branca, aqueles macaquinhos. E aqueles bichos ficam andando na região. Gente, uma vez lá em frente da minha casa, passou uma família inteira. Aí um, tadinho, ficou para trás, tomou um choque. Daí ele ficou pendurado dias. Tava lá. A gente viu ele... Olha as coisas de que Lívia ri. Olha só. Ibama, corre aqui. Alô, Ibama. E o macaquinho ficou pendurado. Ai, Rafael, pra quê, menino? Eu tô rindo de nervoso, gente. Ei, ela não fez um meme, não. Não tirou uma foto dessa figurinha. Não, aí o macaquinho ficou lá igual uma estrela, assim. Ficou, não sei se foi pelo rabinho ou pela mãozinha, Nossa, assim. mas é que, Lívia, você falando dessa Aí a gente questão foi de olhando, animal, e ele ficou lá. E Lívia Aí até que eu da falei, varanda gente, cascando o E bico. eu ficava... Não, e os macaquinhos, eles começam a gritar quando morre, né? Eles começam a gritar, tem aquele luto, foi aquela comoção total, né? Eu assistindo aquilo e tá lá. O macaquinho ficou semanas daquele jeito. Até que um dia eu fui e só tinha um pedacinho dele. Eu falei, cadê? Eu olhei pro chão, alguém pegou o macaquinho. Gente, socorro. Graças a Deus eu nunca tive essa, Ai, essa gente, visão. mas é triste. Mas aqui, você falou de bichos, eu lembrei de uma coisa, tá? Guriri acontece muito. Uma das Com urubu. principais causas de falta de Transformador. energia é Urubu? Por quê? Mas Porque isso- as pessoas não sabem a hora de jogar o lixo. Gente, mas isso, desde quando eu era pequena, eu morava perto do Guriri Beach, e não existia o Guriri Beach, era um hotel, e onde era o Guriri Beach era tipo um lago artificial, né? Que tinha peixe, tinha tudo. Então os urubus sempre ficavam ali à espreita de um peixe morto, alguma coisa. Cara, eu lembro que a gente vivia sem energia porque eles batiam naquele transformador, aquele bendito transformador, e caía duro no chão. E assim, com as asas abertas, da Rafael na minha cara rindo. Pô, Rafael. Gente, eu não tô rindo do bichinho. Ficava aquele bichão assim, e eu morria de medo, né? Rafael, não ajuda. Não ajuda. Eu tô falando nada agora, só tô rindo só. Podre. Mas é isso. Mas nessa O custo questão, é alto para encapar esses fios, porque tem lugares no mundo que os fios são encapados. eu ia falar disso, porque tem, por exemplo, Europa... Eu já vi fio encapado aqui, não sei se é de alta tensão que é encapado. Não, eu digo até subterrâneo. O pessoal faz não faz no aéreo, né? Faz pelo subterrâneo. Tem muita diferença financeira em relação a fazer no aéreo e no subterrâneo? Então, você sabe que na Europa o motivo dele ser subterrâneo são as tempestades, né? Tem isso também, né? né? A gente tem todo um motivo para ele ser subterrâneo. Mas aqui no Brasil o Gelo, neve, né? Gelo, neve, realmente as pessoas podem morrer sem energia, né? Você fica sem aquecedor, você fica dias ali sem poder reconstruir uma rede, né? Até por isso, o que acontece? Quando falta energia no local, pode ser N motivos, pode ser um galho que caiu em cima, pode ser realmente tempestade que derrubou aquele poste, aí você tem que reconstruir aquele pedaço da rede. Aqui no Brasil, se acontecer,
não teria um problema tão grande, né? A gente consegue, por não ter a neve, você consegue reconstruir em tempo hábil. Agora, num local onde tem neve, como que você vai fazer, né, para reconstruir? Sabe o que eu lembrei na minha época de pré-adolescente? 5 anos atrás. Tinha um negocinho que era tipo... Ai, qual é o nome daquilo? A luzinha que os professores... Laser. Gente, virou uma febre esse negócio de laser. Aí, uns encapetados pegava, mirava num poste o laser e a luz apagava. Apagava temporariamente, depois, não sei como, apagava, depois voltava. Ou então queimava mesmo a lâmpada, os capirotos. Aí começaram a ter conscientização, começaram a ter conscientização nas escolas, pedir. Eu lembro que eu estava na escola particular, eu era adolescente, pediram para não usar, né? Por quê? Ficava aquele bando de menina à toa, andando à noite, esperando a hora do poste ligar para ir com laser. Não sei se isso existe ainda. Então, Cortar essa na parte, minha época sabe de por quê? adolescente, Que você tá ensinando. na minha época de adolescente, já não tinha isso mais, não. Cara, aí com laser. Hoje, assim, os equipamentos de iluminação pública, eles estão bem diferentes, tá? Sim. Tanto você pode ver que a maioria, assim, o poste, ele é bem fininho, sucinto. A rede é subterrânea para chegar nos postes novos de iluminação, né? Então, assim, tá bem diferente. Na verdade, gente, assim, uma das coisas mais interessantes da distribuição é que você é capitalizado pelos seus investimentos, que é o que a gente chama de CAPEX, né? Então, quanto mais você pesquisa, você traz para a sua área de distribuição equipamento de ponta, tecnologia, inovação, mais você é remunerado por isso. Sim. Então, assim, os equipamentos, até o de medição, eles vão evoluindo, né? Os postes, as luzes, elas vão evoluindo, né? De acordo com o E a tempo, durabilidade né? maior também? Durabilidade maior, né? E eles têm buscado formas de não precisar ter custos com a equipe indo a campo para fazer manutenções, né? É isso que faz uma distribuidora ter lucro, né? É o tanto que ela consegue investir a ponto de diminuir esses problemas corriqueiros. Você sabe que os clientes, eles são remunerados, né, por interrupção, né? É o que a gente chama de DIC e FIC, que são os indicadores de interrupção e frequência de interrupção. Quando ela tem parâmetros que são dados pela ANEEL, né? E quando aquela instalação ela sofre interrupção acima, né, daquele parâmetro que foi estabelecido, aquele cliente, ele automaticamente é remunerado. Inclusive, esse processo é até automatizado. Tem cliente, você vai ver ali a conta dele, isso acontece muito até no rural. Você vai ver a conta dele e aparece lá crédito de pagamento. Você vai olhar o crédito, aquele crédito é uma remuneração da interrupção. Então, assim, para a distribuidora não é interessante ficar um cliente com interrupção. Então, quando tem uma falta de energia, a primeira coisa que ele quer fazer é já ir lá atender diretamente, exatamente para que esses parâmetros sejam respeitados, né? Uma vez faltou... Sempre um poste lá na minha rua dá problema. Aí faltou energia. Eu liguei, né? Faltou luz no poste. E é um poste assim, que era a entrada da minha casa. Poste de iluminação pública? É. Ah, isso aí é com a prefeitura, não Então, é então. Aí eu liguei, né? Aí pedi para a equipe ir lá, tal, dei meus dados, tudo. Aí falou assim, não, você tem que ver o número do poste. Aí eu desci, quando fui ver, estava escuro, como é que eu ia ver o número do poste? Para se orientar. Aí eu falei, tá, eu joguei a luz do celular. Quando eu joguei a lanterna, sei lá, eu joguei uma luz lá. Quando eu vi, o número estava meio apagado. Aí eu falei assim, olha, aí eu liguei, não, tem que ter um número. Eu falei, cara, aí eu andei mais uns metros, fui no outro poste, tinha um número, aí eu falei o número do outro poste lá, eu falei, é o poste tal. Aí quando eles chegaram, eu falei, é aquele ali, não tem número, não tem nada, vocês vão naquele ali. Você ficou vigiando? Derruba aquele... Lógico, eles falaram, a gente tá mandando a equipe. Eu falei, vocês vão demorar quanto tempo? Aí eles falaram o tempo. Eu falei, tá bom, fiquei lá. Nossa, foi rápido. Quando chegou... Não, nem lembro se foi rápido. Eu fiquei lá na espreita, né? Porque aquele carro chama atenção, né? Sim. Aí ficaram lá, eu olhei e falei assim, é esse poste aqui.
É muito importante, tá? Isso é uma outra pauta que é bom a gente falar com os consumidores. A iluminação pública, o valor ela é recolhido na fatura de energia, né? Inclusive, se a gente for olhar bem a nossa fatura, mais da metade são impostos, né? Estaduais, federais, municipais. PIS, CONFINS. PIS, CONFINS, ICMS, né? Imposto é roubo. Corta essa. Pasme. Aí, Daqui a pouco, Xandão. Nossa, exatamente. Baixa a polícia aí. Canetada. Carteirada. Só tô tranquila aqui porque eu tô com 2 advogados. Mas aí o que acontece? Iluminação pública deu problema, a gente olha já na fatura de energia de vocês que tem ali o número, é obrigatório, tá? Esse item é obrigatório. A ANEEL, até nisso, ela toma cuidado com o consumidor. Todos os itens obrigatórios que devem aparecer na fatura. São mais de 27 itens, tá? Então é por isso que é tudo bem pequenininho, né? Agora fez sentido, não fez? Mas a iluminação pública, você olha lá quem é que faz, quem toma conta na sua cidade, no seu estado, né? E tem que ter, é obrigatório ter o número. Eu já estou ouvindo um tema, acho que Rafael também, de energia verde, hidrogênio verde. Não sei se é a mesma coisa. Vocês estão informados. Não sei se é... O que é isso? A gente ouve falar, mas assim, na correria do dia a dia, a gente está ouvindo falar. Mas a gente não sabe o que é. Porque, na verdade, Como é que funciona? a gente sempre vê essa questão das empresas com incentivo para diminuir aquela questão de pegada de carbono. Isso? É mais ou menos isso? Dá um... Nossa, gente, vocês arrasaram. Eu vou começar até com números, tá? Nossa, Rafael. Esse mercado de transição energética que a gente fala... Tá. A promessa que na verdade já está se cumprindo é que de 2025, entre 2025 e 2050, movimente 12 trilhões de investimento, exatamente, só aqui no Brasil. Tá? 12 trilhões. E aí, qual fatia vai ser de vocês? O que vocês vão fazer para entrar nessa? Mas como é que funciona? Como é que é? O que é isso? O que acontece, gente? A transição de energética, ela também, né? Vai produzir muita coisa. Vai reverter que depois a gente compra encomendinha. Verdade. O que acontece? A transição energética, ela é uma filha do protocolo de Kyoto. Né? O protocolo de Kyoto, aquele tratado, né? Onde várias empresas, mais de 190 países, decidiram que iria reduzir, né? Zerar o carbono no mundo, né? Extremamente necessário. E com isso, assim, surgiram várias pesquisas, né? Que é o P&D, a pesquisa de desenvolvimento, e a gente chegou num queridinho da vez, que está sendo muito visado, que é o hidrogênio verde. Né? O que seria o hidrogênio verde? O hidrogênio verde, eu não sou engenheira, tá, gente? Não, você me perdoe, e as pessoas técnicas conhecem de fato o processo, mas basicamente o hidrogênio verde é um gás, né? Um combustível que você pode utilizar, por exemplo, para aviões, transportes. Então, hoje a gente tem muito solar, né? Mas você já imaginou ter que pegar um carro e colocar vários painéis solares para ele andar? Um avião, colocar... Não dá, né? Agora, quando você consegue minimizar, né? Reduzir, retirar todo o carbono de combustíveis que são utilizados para transporte, que hoje é o que mais utiliza combustíveis fósseis, Sim. A gente está falando, assim, uma esperança para, de fato, zerar esses carbonos, né? Sim. E o hidrogênio verde, ele está nessa corrida. E por que ele é verde, né? Porque o processo, né? O hidrogênio, quando você vai fazer esse gás, ele utiliza um processo chamado de eletrólise. A eletrólise, ela é feita utilizando energia. E quando a energia utilizada para fazer essa separação que cria esse gás, ela é uma energia verde, tipo a solar, por exemplo, esse hidrogênio se torna verde. Então, aí a gente tem, assim, várias movimentações no mercado, governo alemão vindo diretamente aqui para fechar vários acordos. A gente tem um site aí, vocês podem até entrar, Hidrogênio Verde Brasil, onde tem vários projetos que já foram aprovados e estão em andamento.
E assim, uma galera se O movimentando Brasil, para fazer isso funcionar. a energia do Brasil, ela, não sei se é 100% ou quase 100% limpa, né? É, a matriz energética do Brasil, ela é excelente, tá? Porque, assim, tem uma discussão dos carros elétricos, né? Ah, porque a Europa está tendo mais carro elétrico, que não sei o que, aquela coisa toda. Mas como que é produzida a energia na Europa? É carvão, energia nuclear. Então, é altamente poluidora. Exatamente. Por isso que o Brasil ele é promissor para essa Então, corrida. altamente poluidora. Brasil funcionaria, porque isso é 100% energia limpa, que vem de hidrelétrica, a eólica, A né? eólica, solar. É Você solar. está esquecendo o custo Gás Brasil, natural. né? O custo Brasil que vão Então, assim, tem essa embutir no bandeira que preço. tá O real é caro. Tem essa bandeira que está se levantando de carro elétrico, né? Mas, aumentando a necessidade de energia na Europa, onde a energia não é limpa, Não é limpa, a gente é está tendo uma suja, guerra também. aí vai ser pior ainda, né? Essa questão da emissão de carbono. Que eles estão falando? Elon. Que tem muita cobrança nos países, Brasil, os países que têm energia mais limpa, né? Agora eles lá, né? Tem um discurso assim, não bate, eles têm que renovar essa energia. Até porque agora com a guerra, eles viram que tem que buscar meios E isso aí. alternativos para não ficar dependendo de um Por só governo. isso que a uma Alemanha, coisa. que é a mais dependente da Sim, tá energia procurando da hidrogênio Rússia, tá verde, né? procurando investimentos e ela tá investindo pesado, tá? Não é à toa que as instituições de ensino elas já estão muito voltadas com MBAs, mestrados, doutorados na área de ESG, Environment, Social and Government, que é exatamente trazer essas questões ambientais, né? Para o mundo corporativo, fazer o mundo corporativo funcionar, os resultados virem em um mundo mais sustentável, né? Porque assim, a energia solar, ela pega muito pouco espaço, eu acho, em residência. Quando você vai para o meio empresarial, na China mostrou lá um lugar, quilômetros em quilômetros de energia, de painéis solares, assim, mas tomou muito espaço, eu não sei quantos É o campos Parque de Solar, né? É. Aqui tem bastante, inclusive, tá no... Ah, é? Nossa, a gente tem Não bastante sabia. Parque Solar. aqui. Ah, mas E também... naqueles parques eólicos também não tem aqueles ventiladores. Mais no Nordeste. É gigantes? mais no Nordeste, bem forte isso no Nordeste. Mas aí é bom, Lá é o bom vento, o eólico, né? Porque pelo menos quando você tem painel solar, você gera energia de dia, mas o eólico é muito comum gerar à noite, né? Sim. E aí você já tem 24 horas de energia. Porque, não, se bem que o Brasil, só 10% do território é ocupado. Então, tem terra aí para pegar Nossa, e colocar gente, painéis muita terra solares. produtiva aí. Muita terra Painéis produtiva. solares, mas também não vejo que é uma alternativa 100%, né? Na verdade, Que depender supre de uma só 100%. fonte, ela é perigosa e não é à toa que a gente vem vivendo isso e não é à toa que a gente paga bandeira verde, amarela, né? De verde não, desculpa, vermelha, amarela. Por quê? Porque nossa energia é limpa, hidrológica, porém a gente tem uma fonte de energia instável. No momento em que não tenho água no reservatório, apesar de eu ter uma energia limpa, eu vou ter que ativar as termoelétricas e preciso pagar o diesel para essa termoelétrica funcionar. Então, aí é essa hora que vai sendo cobrada essa energia verde, essa bandeira vermelha, amarela, né? Então, assim, a gente em nenhum momento não é bom. Em nenhum momento a gente Não manter tem como um só também, na né, a matriz. energia ser limpa, mas não tem como ela ser 100% limpa, né? Ela sempre gera um dejeto, alguma coisa assim. Tem como ela ser 100%? É isso aí, só os profissionais da área. Eu penso- Para de polemizar, engenheiro. Rafael. Rafael querendo polemizar. Mas, olha só. Eu entendo, né? O painel solar pode virar sucata, Sim. né? Pode ter dejetos, pode ter... Entendeu? A questão toda é como que é feito o descarte disso depois, entendeu? O material que é feito. Sabe que é muito novo, né? Assim, essa Sim. questão do solar mesmo, ele vem em 2012 para cá, o primeiro decreto e tal, né? Que a gente precisou... o governo, o Ministério de Minas e Energia, as políticas energéticas em si, viu a necessidade de colocar leis, né, e resoluções que E pudessem... eu tenho até uma pergunta funcionar. para engatar nisso na questão do painel solar, mas eu te cortei, pode
Não, tranquilo. Então, basicamente, assim, ainda existe muito a ser estudado, como, por exemplo, qual o impacto da energia solar, a injeção de energia na nossa rede? Realmente isso mantém a energia estável, as proteções, está tudo certinho? Quais são esses impactos? Então, ainda tem muito a ser estudado, né? Custos para distribuição para as pessoas. Manu, voltando naquele assunto do livre mercado que você tinha falado, uma coisa que eu fico pensando hoje é o quê? Porque hoje uma das coisas que está na moda é o quê? Essa questão de venda de painel solar para o consumidor residencial. Ah, não, bota um painel solar aqui na sua casa que em 5, 6 anos você tem um retorno. Você tem um retorno disso. E assim, é um investimento muito pequeno que eles tentam vender, né? Você acha que hoje, com o livre mercado, essa questão vai influenciar nessa parte Nossa, olha, Rafael, agora você pegou um ponto muito interessante, tá? O interessante do Mercado Livre é que você não tem investimento inicial, não tem essa de comprar placa solar. Sim. A mudança é contratual. Sim. É basicamente contratual. Você não tem necessidade de investir nada de se ter um retorno só daqui a não sei quantos anos, né? Agora, já é imediato. Já é imediato. Agora, eu não posso... a gente não pode aqui generalizar e dizer que só o Mercado Livre é bom ou só a geração. Solar. Né? Existe um estudo a ser feito para cada tipo de consumidor. Talvez você pode surpreender e achar e ver assim, poxa... Não, realmente a geração ela é interessante para aquele tipo específico de consumidor, né? Ou ele pode também entrar numa outra categoria dentro do Mercado Livre, que é o de autoprodutor. É um cliente que, além dele gerar a energia que ele consome, o que sobra, ele pode vender também dentro do Mercado Livre de energia. Então, aí ele tem aí uma outra forma de entrar ali no Mercado Livre, podendo gerar e vender, sendo autoprodutor. E eu acho que também, quando popularizar essa questão do Mercado Livre também, vai ser uma forma até de baratear a questão da energia solar também, né? Dos painéis, do equipamento. Talvez seja uma forma de se tornar mais acessível. Porque eu vejo assim... que você falou, é 2012 e tal, mas ainda não é uma coisa que é amplamente... não é acessível para a grande maioria da população. Sim, é caro demais. Não é uma coisa que qualquer pessoa pode chegar e colocar na casa. Talvez quando chegar na possibilidade do mercado livre, né, estar disponível para todo mundo, talvez vai ser o momento que o pessoal vai chegar, olha, então a gente vai ter que competir com o Mercado Livre, então a gente desenvolve um material mais barato, um preço diferenciado. Eu acho que isso, o Mercado Livre vai impactar. Eu acho que incentiva até os investimentos para essa área de energia, modernizar e também melhorar, né, a prestação de serviço. Também é um impulsionamento para os fornecedores, né? Quais são as soluções tecnológicas que a gente pode colocar no mercado onde a gente vai reduzir o custo, vai, né, melhorar para ganhar agora em quantidade, né? Quanto mais eu vendo ali, mais eu ganho. Sim. Né? Então, tem muito a se pensar ainda. Quando eu falo, gente, que é apaixonante a energia, é por isso. Você tem vários cenários e é por isso a necessidade de um órgão regulador, porque ela precisa regular as perninhas aí de cada um dessa cadeia, tanto geração quanto transmissão, distribuição e agora comercialização. Né? Comercialização vai ser vai ser o assunto em alta daqui para frente, né? Super. Comercialização, pode guardar, pode gravar esse nome aí que vocês vão ouvir falar muito. Para finalizar, a gente já está no final, Rafael. Para finalizar, Rafael olhou. Quais dicas você pode dar para as pessoas estarem economizando nas suas casas, assim, hábitos, rotinas, atitudes para estar economizando? Aquela questão de desligar a luz da geladeira. Gente, a luz da geladeira, a luz da TV. Não, a luz da geladeira. Tem gente que tira aquela luzinha que aquela abre. luzinha quando abre, liga a geladeira. Nossa, gente, mas vamos combinar, né? Por que a pessoa faz isso? A hora do micro-ondas, desliga o micro-ondas para a hora. Tem gente que isso não é brincadeira. Isso é economia de besta. Eu já vi gente fazendo isso. Eu vou ficar muito... Se eu ia demorar 2 minutos olhando, eu vou demorar 10 tentando enxergar aquilo. E aí minha
É coisa assim. E isso aí, o pior de tudo isso não é gente. mentira. Isso aí é coisa que eu já vi. Mas, só Deus na causa, tá certo. Mas aqui, assim, muito importante, tá, gente? Antes de comprar qualquer equipamento, verificar se ele tem o selo Procel de consumo classe A. Bacana. Tá? Verifique essa questão de eficiência energética em todo o equipamento que você for utilizar. Né? Minha geladeira é muito antiga. Olha a borracha. Tá? Borracha. Minha irmã esses dias estava lá reclamando no meu ouvido. Eu não gasto isso tudo, eu fico fora, que não sei o que lá. E eu tenho a chave da casa dela, né? Aí eu cheguei lá à tarde. Vou lá fiscalizar. Fui lá olhar a casa dela, né? Eu olhei quando eu cheguei lá, a geladeira, coitada, com uma fresta desse tamanho aqui, ó. Chega, tava suando, né, lá lateral. Nossa, tudo que tinha lá já estava suando. A geladeira tá trabalhando horrores para funcionar, para manter a temperatura e não estava conseguindo. E as coisas já estavam suando ali. Tudo quanto era vidro ali, que tinha suco, cerveja, água, refrigerante, já estava suado. Eu olhei assim, olha só, você vai na minha empresa reclamar, tá? Minha empresa ainda, né? Mas você vai lá reclamar, que você vai ver. Vou colocar no seu nome ali, ó. Falta de eficiência energética. E aí, basicamente, assim, pessoas que adoram usar aquela gradezinha atrás da geladeira. Nossa, tem gente que isso não se controla, vai lá coloca um tênis, né? Quando eu era adolescente, fazia muito isso. Vai lá, Pro coloca um rock a blusa não tênis, secou ainda. Nossa! Ô, gente, não faça isso. O motor da sua geladeira, ela vai trabalhar o triplo para poder entregar o que ela precisa entregar, tá? Então, vai aumentar ali seus custos, né? No verão é onde a gente tem o maior incidência, né, de aumento no consumo, as contas ficam caras, né? Sim. Por quê? 10 milhões de vezes abrindo a geladeira. Você abre a geladeira várias vezes. Então, assim, mesmo que sua geladeira ela tenha uma classificação A de geladeira consumo, que é a vilã? Então, não é a vilã, é a pessoa que usa a geladeira. Adorei. Você que não se controla na dieta é o culpado da sua conta de energia. Não, tem gente que Pega uma acorda. garrafa de água de Bebe 3 água. litros, bota do seu lado e fica abrindo a geladeira. Gente, a pessoa acorda determinada a abrir 150 vezes a geladeira no dia, sabe? Sim. Você olha assim, pega tudo de uma vez. E aqueles que tem aquela ansiedade noturna que vai, né? Abre a geladeira e fica lá olhando. Aí pensa na vida. Esse aí tem pensa gato, não não é sei o quê. possível, gente. Porque com a pessoa fazer isso em paz... Tem uns memes na internet. Meu Deus, fazer isso em paz não tem como, não. Então a gente está Eu- finalizando né? nosso Questão do encontro. ar-condicionado também. O ar-condicionado? O ar-condicionado. ar-condicionado ligou, deixa onde? Gente, no 20, no 21, 22, no Procura mínimo? deixar o mais próximo, né, mais quente possível, assim, entre aspas, Uhum. né? 21 graus, 22 graus. Tem gente que vai lá e coloca já no 17. Seu Pra dar ar-condicionado aquela vai trabalhar gelada. muito para chegar ali. Já bota então no 21, 22 e deixa lá. Isso aí. Ótimo, bacana. Boa dica. Manoele, Toto. Queremos agradecer sua presença, mais uma vez a disponibilidade que você teve aqui de vir pela segunda vez. Imagina, vez gente, é deu um tudo prazer. Depois, tem né, riso, culpa, tem como riso, diz Rafael, culpa da comendo. Barbie, tudo é culpa da Barbie. Barbilândia. Barbie Mas eu Oppenheimer. desconfio que foi você querendo mais uma vez riso. Com certeza. Vocês tinham dúvida? Agradecer por você ter A Barbie vindo, tá ter aqui. dado essa dica. E, sinceramente, eu achei essa melhor que a primeira. As dicas, tudo. Assim, Eu que gostei dessa. eu achei que a gente soube conversar melhor depois. Porque a primeira a gente já tomou conhecimento das coisas, né? Então, Nossa, chique. a primeira a gente tomou mais conhecimento e tal. Então a gente estava assim, meio que falando propriedades, coisas, né? Perguntando, Sim. né? Propriedade. Então Já isso. soltou aqui um hidrogênio verde, transição energética. Nossa, que orgulho. Pegada de carbono. Não, pegada de carbono foi Tá sensacional. vendo? Mas é cultura. mexe Podcast com Pasme, nós. Excelência, Excelências, é cultura. Então, agradecer essa Essa disponibilidade. é aquela de ter parte vindo. da petição que o juiz realmente fica surpreso. Isso. Então, assim, gente, quem está assistindo aqui o nosso podcast, dá um likezinho, se inscreva,
Ativa o sininho de Ativa o notificações. sininho, faz Curta e isso. compartilhe. Isso. Comenta, por favor. Comenta. Comentar As ajuda dúvidas que vocês bastante. tiverem, coloca lá, pode colocar lá. Que aí a gente vai falar, ó, tem alguém perguntando lá. Foi a Emanuele. Pra ela responder. Então, assim, vocês fiquem à vontade e dá essa força pra gente, né? Sim, pro começo é muito importante, tá? Pra gente Se vocês puderem conseguir- ajudar. Você quer deixar rede social, projeto, A alguma gente pode coisa? me seguir ali no @ManuTotola, Agora tá nessa aqui agora. TOTOLA. Aqui nós é no chique, nós Instagram. muda de câmera, rapaz. Nossa, aqui muda de... É muita tecnologia. Vários cortes. A gente queria muito agradecer de coração, tá? Eu amo falar sobre energia e essa oportunidade aqui para mim, assim, adorei falar sobre segurança, trazer sobre esse mercado, né? E o que eu quero deixar aqui para vocês, né? Quem quiser saber mais sobre o Mercado Livre, existem cursos gratuitos no site da CCE, né, que é o site da Câmara Comercializadora de Energia Elétrica. Uma das atribuições deles é de treinar a comunidade, tá? Então, façam esses cursos. Eu gosto de falar sobre energia exatamente porque é um mercado que está cheio de oportunidades, né? Sim, E eu bacana. quero que essas pessoas, eu quero que todos aproveitem essas oportunidades e tragam ali formas de realmente empreender e fornecer dentro desse mercado que eu sei que vai crescer muito aí nos próximos anos, já está crescendo, tá? Então, muito obrigada mesmo. É isso então, Manu. Coração. Obrigado pela participação de novo, tá? Pessoal, também segue a gente lá no Spotify, tá bom? A gente tá No com um Instagram episódio também. com episódio no Spotify, no Instagram, o @páginaexa.podcast. E peçam tá bom? esfirras e bolinhos lá na Riso. Ó, a gente vai deixar o QR Code no Instagram para vocês poderem fazer o pedido por lá, tá bom? A gente vai deixar numa abinha lá do Instagram. Então, toda vez que vocês isso não é só de noite não, de tarde também, tá? Eles fazem entrega de funciona tarde. Eles fazem entrega de tarde também. Então, a gente vai deixar o QR Code lá para vocês poderem escanear, fazer o pedido, tá bom? Galera, obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, excelências. tchau.